Estamos de volta também pela Rede Alesp, voltando com o nosso jornal, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Eu recebo já aqui nos nossos estúdios o deputado Paulo Fiorilo, do PT. É um prazer tê-lo aqui novamente nos nossos estúdios, deputado. Prazer é todo meu, até para poder contribuir com o debate com aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp. É isso mesmo. E, deputado, o senhor foi eleito recentemente presidente da Comissão de Assuntos Internacionais. A gente sabe do trabalho que o senhor faz com o cônsul italiano aqui no estado de São Paulo. Qual, então, a sua perspectiva para a comissão no próximo biênio? Então, a Comissão de Relações Internacionais, ela pretende dialogar com os vários consulados que estão sediados aqui no estado, buscando parcerias e também aproveitando para apresentar a esses cônsules o estado de São Paulo na sua mais diversidade regional, econômica, turística, cultural possível. Então, a ideia é que a gente possa trazer para próximo dos prefeitos do interior países que têm interesse no desenvolvimento econômico regional. Não só no desenvolvimento econômico regional, mas também de explorar outras perspectivas nas cidades que nós temos aqui. Vou dar um exemplo que eu não conheço pessoalmente, mas prometo que vou conhecer, o prefeito de Pedrinhas Paulista. Eu tive junto com o deputado Camarinha numa conversa com o prefeito, e essa cidade, ela é uma réplica da Itália. Eu falei com o cônsul, ele tem todo o interesse, a gente vai promover uma visita. Agora, não vamos só a Pedrinhas, nós vamos discutir também com as cidades do entorno, pensando como é possível aproximar a Itália de regiões como Pedrinha Paulista, que é uma cidade que está a 500 quilômetros daqui da cidade de São Paulo. E essa aproximação, não é, deputado, por mais que as pessoas pensem na parte cultural, é uma aproximação também econômica, no sentido, quando o senhor fala de desenvolver ali algo econômico na região, gerar empregos, uma coisa vai levando a outra, né? Claro, a ideia é que você possa, a partir dessas relações, fortalecer vínculos econômicos, mas obviamente que você vai trazer também a cultura, a gastronomia, a história. Isso tem uma importância muito grande. É uma troca de informações que fortalece uma relação que é tão importante. A gente falou da Itália, mas a gente tem dialogado com o consulado da Suécia, com o consulado da China. Nós tivemos uma conversa com o cônsul do Japão, da Coreia, tivemos conversa com a cônsul do Canadá, da Holanda. Então, assim, a ideia é que a gente fortaleça as relações do maior parlamento estadual do país com os consulados aqui da nossa cidade, do nosso estado. Isso também significa, deputado, essa via de mão dupla no sentido de ajudar a desenvolver economicamente o estado de São Paulo. Então, você vai girando a roda econômica no estado de São Paulo, mas essa conversa entre legislativo e também esses outros países ajuda em que, efetivamente, no legislativo? Eu digo, no trabalho mesmo dos deputados dentro da Casa Legislativa, pensando no estado. Vamos a alguns exemplos que eu acho que são importantes. Nós estamos vivendo uma crise sanitária que não tem comparação. Não dá nem para comparar com o que aconteceu há 100 anos atrás no mundo. A gente está vendo uma coisa ímpar. Nós temos mais de 450 mil óbitos, 1.000 pessoas que morreram nessa pandemia. Você tem a China como principal parceiro na produção de vacinas, com insumos. E a gente tem um governo federal que, invariavelmente, distrata a China, tem um discurso que não contribui para que se fortaleça relações, e nós dependemos muito da China nesse momento para os insumos. O que nós temos feito e o que a gente quer fazer? Manter essa relação de proximidade. A China tem uma importância muito grande para o Brasil. Nos últimos 5 anos, a gente tem 70 bilhões que foram investidos da China nas relações comerciais. Então, nós queremos fortalecer essa relação. O que pode agregar para o parlamento? Nós podemos discutir legislações que em outros países já avançaram. Vou dar um exemplo aqui. Carro elétrico, que é o próximo passo. Sim. Nós precisamos ter leis que normatizem. A questão da informação. Hoje, você tem no seu smartphone todo tipo de informação. E é preciso que se normatize. Então, nós vamos aprender ou procurar
em outros países que já avançaram nesse sentido para apresentar legislações pertinentes. Nós vamos ter um problema gravíssimo com a água, né? Possivelmente nós vamos enfrentar falta de água no estado de São Paulo, no Brasil, por conta da estiada, por conta da falta de chuvas. Esse debate nós podemos fazer, inclusive, com outros países que têm interesse em discutir e apresentar alternativas. Vou dar um exemplo, Israel. Eu tive a oportunidade de visitar Israel quando fui vereador e eles, para poder ter água potável, têm um trabalho de dessalinização do Mar Morto. É possível pensar alternativas? Claro que é, o mundo tem muitas delas e nós precisamos colocar o maior parlamento em sintonia com essas alternativas. E a gente entende que o trabalho, né, justamente do senhor, dos deputados, vai além do Estado, né? Isso que o senhor está contando para quem está em casa e que não entende o porquê de se ter a Comissão de Relações Internacionais, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Então é importante você ir além do seu Estado, não só com as conversas com os outros estados, mas com os outros países, de entender essas demandas, porque em algum momento ela vai facilitar a vida de quem mora no Estado. Vou dar um exemplo que eu acho que ajuda muito. Nós tivemos no final do ano passado fazendo uma visita numa cidade chamada Apiaí, a cidade que está no Alto Vale do Ribeira. E nós levamos o cônsul e a vice-cônsul da Itália para conhecer aquela região. Já tínhamos feito uma reunião virtual com o cônsul da Itália e com o cônsul de Israel. O cônsul de Israel não pôde fazer a visita, nós levamos o cônsul da Itália para conhecer uma região que tem um potencial turístico enorme, que tem cachoeiras, que tem passeios, que tem mirantes e que poderia ser desenvolvida com parcerias internacionais. O que o cônsul disse? Paulo, aqui, se a gente fizesse um sobrevoo com um drone e divulgasse pelas agências internacionais da Europa, você teria uma quantidade enorme de pessoas querendo conhecer a região. E, na mesma conversa, o pessoal da cooperativa de banana estabeleceu uma relação para fornecer bananas para a escola italiana aqui em São Paulo. São pequenos exemplos que podem ajudar a mudar uma região, uma área econômica, uma cidade. Agora, apostar na relação. E a Assembleia, ao recuperar a Comissão de Relações Internacionais, que já existiu aqui, mas que deixou de existir, ela dá um passo importante para fortalecer essas relações. Aqui nós recebemos embaixadores, cônsules, mas nós precisamos ter o que também apresentar a eles para manter uma relação mais próxima. O governo do Estado instalou já 2 escritórios em países como China, um escritório, e o outro no Emirados Árabes. E ainda tem a perspectiva de instalar alguns escritórios. O governo está fazendo o seu papel. Agora o parlamento tem que fazer o seu. Por quê? Porque o parlamentar é o único que conhece, às vezes, o Estado melhor do que qualquer outro. Pelas viagens, pelas relações, pelos prefeitos, pelos vereadores. Então nós precisamos aproveitar esse conhecimento, esse acúmulo e aproximar os países das cidades, principalmente as pequenas. Eu falei de Pedrinhas Paulistas, falei de Apiaí, mas muitas outras cidades pequenas nunca tiveram a oportunidade de receber um representante de país na sua cidade. Hoje, a gente já teve em Apiaí, tive com o cônsul da Itália em Araraquara, o próprio cônsul já viajou para outras cidades que a gente tem relação, e a ideia é fortalecer esse intercâmbio, pensando sempre como é que a gente desenvolve, gera emprego, melhora a qualidade de vida das pessoas que mais precisam nesse momento em que a gente tem 14 milhões de desempregados. É interessante nessa sua fala, deputado, porque justamente o senhor falou, né, de algumas cidades, até que quem nos assiste nesse momento talvez não tenha um conhecimento que existe essa cidade no estado de São Paulo. E para essa cidade, para esses municípios, é importante ter alguém também, então no caso o senhor, que faça essa interlocução também para eles, para que eles tenham uma perspectiva econômica diferente de grandes cidades que a gente tem no interior paulista, né? É preciso se pensar também no micro. Aliás, é o que nós mais temos no estado de São Paulo, são pequenas e médias cidades. As grandes cidades, elas por si só, já estabelecem relações. Você pega a cidade de São Paulo, tem uma secretária de Relações Internacionais. Mas você pega Apiaí, Pedrinhas, ou outras cidades, Itapirapuã Paulista, você pode pegar Buritama, são cidades menores e que não têm
essa perspectiva, apesar de ter muita coisa para mostrar. Nós vamos fazer no próximo dia 31, que é uma segunda-feira que vem, uma reunião da Comissão de Relações Internacionais com a cônsul da China, doutora Chen Pengdi, para poder aproximar a China da Assembleia Legislativa. Isso tem uma importância fulcral nessa relação tão difícil que a gente está vivendo, por conta do negacionismo do presidente da República, que afasta a China do Brasil. E vamos realizar, no dia 7 de junho, o encontro com prefeitos do Pontal do Paranapanema, com 3 cônsules, da Suécia, da Itália e da China. É isso que pode ajudar a abrir portas, a gerar perspectivas de desenvolvimento econômico regional para as pessoas que mais precisam no interior do estado. Deputado Paulo Fiorilo, agradeço, viu, o senhor estar aqui com a gente dentro dos nossos estúdios, contando então para a população como será então o trabalho da Comissão de Relações Internacionais aqui na Leste. Muito obrigada e bom trabalho, viu? Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Sempre.